This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite, meu querido irmão. Boa noite a você que está conosco neste culto. Um momento oportuno para adorarmos ao Senhor. Que a graça, que o amor de Jesus possa envolver o teu coração, envolvendo o teu coração, te levar a uma celebração, uma adoração ao Senhor nesses momentos que podemos parar para adorar, parar para cultuar. Que seja o Senhor a falar ao teu coração. Aquele que te ama, te dá essa oportunidade de adorá-lo. Que por amor, que por devoção, você adore ao Senhor. Como nós ouvimos, como nós cantamos, como nós temos a palavra de Deus, o amor de Deus, que ele seja suficiente para te conduzir em um relacionamento íntimo de adoração ao Senhor. E que quando agora nos reunimos espiritualmente para adorar ao Senhor, possamos oferecer o melhor, porque Deus, este Pai maravilhoso, Ele é digno de ser adorado. Celebra ao Senhor com a tua vida, meu querido. Ofereça a sua atenção a Ele, com o melhor dos seus ouvidos, do seu coração, da sua boca, do seu viver, né? Do seu culto, da sua celebração. Oferece o melhor para Deus, porque certamente Ele também tem o melhor para você. Nós vamos orar e assim consagraremos o nosso culto a este Deus maravilhoso. Bom Deus, a Ti a nossa adoração, bom Deus, a Ti o nosso louvor, bom Deus, a Ti o nosso culto. Sejas adorado, ó Senhor, sejas exaltado, sejas glorificado, enquanto cultuamos, ó Deus, que o Senhor tenha prazer em receber a nossa adoração. Queremos elevar a Ti o nosso louvor, queremos elevar a Ti o nosso culto, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua glória, a Tua santidade, intocável, imaculada. Queremos reconhecer, ó Deus, o Teu poder, os Teus atributos eternos. Queremos reconhecer o Teu amor, amor que nos alcançou, amor que permitiu que o Senhor enviasse o Teu próprio Filho unigênito para morrer, pagar o preço terrível dos nossos pecados. Obrigado por Teu amor, obrigado por Tua graça. Agora, Senhor, tenha liberdade para trabalhar em nossos corações também, enquanto a Tua palavra será exposta. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, desde já nós pedimos que o Teu Santo Espírito opere de uma forma eficaz, pessoal e profunda em nossos corações. Seja assim para a Tua honra, seja assim para a Tua glória, seja assim para a exaltação do Teu nome, ó Deus. E nós, neste mesmo nome, oramos, consagrando o nosso culto ao Senhor, que seja para Ti, para o Teu prazer, que seja para exaltar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino? Louve ao Senhor. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar.
todo teu ser Ele controlar. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. Boa noite, amados ouvintes, amados irmãos. Nesta noite é um privilégio falar sobre a Palavra de Deus. É um privilégio estar presente para anunciar as boas novas. Eu quero ler com os amados irmãos Mateus capítulo 28, o versículo 19 e o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Nós estamos, neste momento, falando sobre missões estaduais. A responsabilidade de estar em cada um de nós, porque somos um missionário de Deus. Missões nasceu no coração de Deus. E o que é que nós pensamos sobre isso, desse importante momento que é de missões, de falar sobre missões? Porque nós, quando aceitamos a Cristo Jesus, nós aceitamos também levar esta mensagem, como nós acabamos de ler,
que no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20. Então nós também somos missionários, mas nós às vezes não podemos ir em outras cidades, nós não temos neste momento essa facilidade de deixar o nosso trabalho, ou deixar a nossa vida secular, ou deixar a nossa família. Mas Deus, quando criou missões, Ele deu várias oportunidades. E nós, como missionários, nós devemos orar uns pelos outros. Nós devemos orar pelos nossos missionários. Nós devemos contribuir para que eles possam estar presentes e levar esta grande e maravilhosa palavra de esperança e salvação a toda a humanidade. Então nós também precisamos trabalhar como missões e que o nosso Deus possa nos despertar a cada membro da nossa igreja, a cada irmão, a cada irmã, a cada adolescente, ou indo para missões, ou orando por missões, pelos missionários, ou contribuindo para que esses irmãos estejam ali presentes e possam levar esta mensagem de esperança, que nós sejamos essa ponte de ligação entre aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Por isso, amados ouvintes, vamos pensar sobre isso seriamente, no nosso coração colocar este desejo e esta vontade de sermos obedientes ao nosso Deus e sermos realmente um missionário. Vamos orar, vamos contribuir, vamos fazer missões, vamos de uma cidade para outra. A ponte liga o cristão daqueles que necessitam da salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E que eu e você e toda a nossa Igreja Batista da Esperança em Americana possamos ser essa ponte para levar esta mensagem de gratidão e amor. Vamos orar ao nosso Deus. Fechamos nossos olhos. Amado Deus, querido Pai, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado e adorado. Pai amado, missões nasceu em seu coração e o Senhor anunciou ao mundo. E todos nós temos o dever, a necessidade de levar esta mensagem maravilhosa de salvação, porque ela nos alcançou e o nosso desejo é que ela alcance toda a humanidade. Pai amado, que nós sejamos verdadeiramente esta ponte ligada àqueles que necessitam desta maravilhosa salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ah, Pai amado, toma em tuas mãos a cada um de nós, ó Pai. Desperta a nossa igreja para essa comunicação. Desperta cada membro, Senhor Deus, a cada adolescente, a cada idoso, a cada jovem, que eles possam sentir o desejo de dobrar os seus joelhos e levar a sua mente e seu coração, agradecendo a Ti, Senhor, pois a Tua palavra nos disse, Pai, manda ceifeiros para a seara está branca para a colheita. Ó Senhor, mande mais ceifeiros, são os missionários para levar esta mensagem de esperança e de salvação a este mundo tão redil, tão necessitado da Tua presença. Ah, Senhor, abençoe os missionários que já estão no campo, capacitando a cada um deles, e que eles continuem, Senhor Deus, com essa alegria em seu coração de pregar esta palavra e só levar esta mensagem e levar a salvação a outras cidades. Aqueles que não podem vir até nós, mas que nós possamos ir até eles, Senhor. Abençoa, Pai, o Teu povo, abençoa os missionários, as missionárias, abençoe a Tua Igreja Batista da Esperança e que eles tenham condições de participar desse grandioso e maravilhosíssimo trabalho que é evangelizar o mundo, em nome de Cristo Jesus,
que vive e reina para todos sempre. Amém e amém, Senhor. noite a todos. Em nome do Ministério Infantil da Igreja Batista da Esperança, eu venho parabenizar a todos os pais que lutam, ensinam e deixam um exemplo para os seus filhos. Nossa oração no dia de hoje é que o Senhor esteja os abençoando, sustentando, provendo e capacitando para esse ministério com sua família. Feliz Dia dos Pais. Jesus, obrigado pela vida de cada pai, dê força, sabedoria e entendimento. Cuide de cada pai de nossa igreja
Em nome de Jesus, amém. Nós queremos deixar também, hoje, a nossa homenagem a cada pai, pelo dia que comemoramos o Dia dos Pais. E como sempre falamos, né, todos os dias são dias para comemorarmos, para celebrarmos, para reconhecermos os valores. E particularmente hoje, como Dia dos Pais, também reconhecemos o valor de cada pai. Principalmente você que tem lutado pelos seus filhos, que tem batalhado pelo bem-estar dos mesmos, você que tem dedicado da sua vida, do seu tempo para abençoar os seus filhos, não deixando apenas uma herança material, mas principalmente um legado espiritual, assim como Jacó, numa ocasião em que ele é perseguido pelo próprio sogro Labão, em Gênesis capítulo 31, no verso 42, ele vai dizer que se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque. Ele reconhece que o Deus de Abraão e o temor de Isaque, seu pai, Abraão seu avô, Isaque seu pai, transferiram um legado de um cuidado de Deus para com ele, Jacó. E a gente fica com um exemplo maravilhoso, que o melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos, nós que somos pais, é um legado espiritual, onde a ação de Deus, onde a mão de Deus alcance os nossos filhos por toda a sua vida. Não há nada melhor do que isso, porque se tudo que nós dermos aqui, materialmente falando, fosse suficiente, então não precisaríamos de Deus. Mas como entendemos que Deus é suficiente, não precisamos das outras coisas, porque elas, Deus mesmo haverá de prover. Então, Pai, meu querido Pai, que você e eu possamos deixar o melhor para os nossos filhos, esse legado espiritual de um Deus que haverá de cuidar deles. E pensando nesta data, eu gostaria de falar de uma história que Jesus vai contar em Lucas capítulo 15. Este capítulo ele é conhecido como a parábola dos perdidos, ou, tirando esse termo negativo, nós até poderíamos mudar para a parábola dos encontrados. E eu penso que esse resultado é melhor, porque é o fim de cada história e não necessariamente o começo delas. E o fim ele acaba sendo melhor do que o começo. Por isso, talvez o termo a parábola dos encontrados. E ele conta 3 histórias, né? Jesus, nesse capítulo 15. E a terceira história, ela começa no verso 11, onde Jesus ele segue contando e ele diz: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou o seu direito, dizendo: pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Em outra edição vai dizer de forma dissoluta. Nós entendemos que, considerando a parábola, não era comum, apesar do pai ele ter autoridade para dividir a sua herança entre os filhos, não era comum o pai ele dar a herança para o filho mais novo, e considerando que a lei dizia que o filho mais velho ele tinha maior direito a essa herança, e o texto vai dizer que o pai ele divide e dá essa parte para o mais novo, que então ele sai para viver de forma dissoluta. Há uma discussão aqui de qual personagem é mais importante dessa história. Se é o pai, o filho mais novo ou o filho mais velho. Eu até ousaria dizer que talvez o mais importante vai ser aquele com quem você se identifica. Aquele a que você é envolvido pela história, seja de uma forma negativa ou positiva, seja pelo início, pelo meio ou pelo fim da história de cada um, mas eu entendo que você é quem
vai ter maior sentido valorizar qual é o personagem que para você se destaca mais. Eu sei que quando nós falamos do pai, ele está no começo da parábola, ele está no meio da parábola e ele é quem termina a parábola também. Essa figura ela está em toda a parábola. Mas considerando a história em si, considerando o que Jesus vem contando aqui, nós, você e eu, o povo de Deus, a igreja, talvez nós vamos evidentemente nos identificar com os filhos. Nós somos os filhos desta parábola. Entendemos isso? Não fica aberto à discussão essa realidade. Nós não somos o pai, nós somos os filhos. Mesmo porque se você ler a história aqui, você que conhece também a história, sabe que se há valores distorcidos aqui, está entre os filhos. Se há desavença, conflito entre alguém, é entre os filhos, não entre os filhos do pai, é sempre entre os filhos. E quando você caminha pela história, você vai ver que sempre o pai é aquele pacificador e que o conflito, seja pessoal, seja interpessoal, relacionamento, ele sempre está entre os filhos, nunca com o pai. Então é evidente que fica fácil a nossa compreensão de que na história nós somos os filhos. Você e eu somos os filhos. De alguma forma, o pai, ele está fora da nossa realidade, nós vamos entender que esse pai é Deus. Até mesmo para o que Jesus queria aplicar esta parábola no contexto em que ele estava, naquele contexto entre os religiosos da época, que se achavam os melhores, né, aqueles que estavam sempre aproximados de Deus, e julgavam os outros como pecadores e indignos da ação, do amor, da graça de Deus na vida deles. Então Jesus vai aplicar esta parábola àquele contexto religioso. Mas nós já estamos em outro contexto. E como a palavra de Deus ela é viva e eficaz e permanece para sempre, ela deve ser aplicada para nós, no nosso contexto, na nossa vida pessoal. E eu queria trabalhar exatamente nesta linha de pensamento. No que esta parábola deve ser aplicada para a minha e para a tua vida. Considerando então que o pai é Deus, sobra-nos os filhos. O filho mais novo, você viu aqui o verso 13 de Lucas 15, vai dizer que ele deixa o pai por interesses unicamente pessoais, ferindo o coração do pai, exigindo do pai algo que era direito, mas não para o momento. O pai, de uma forma bondosa, ele concede isso, e esse filho ele vai sair de casa, ele vai deixar o pai interessado em viver os desejos do seu próprio coração. Eu entendo que essa realidade do que ele queria, e viver esse mundo externo, fora ali do contexto da vida do pai, já estava no coração dele. Não foi algo que nasceu naquele momento, foi algo que foi gerado, trabalhado, cresceu, desenvolveu, formatou, e o filho chega para o pai e, pai, eu quero a minha parte na herança. É bonito pensar, meu querido irmão, como Deus ele nos permite também, às vezes, deixar a casa do pai. O pai, aqui ele não obriga o filho, apesar do pai ter autoridade para impedir, ou pelo menos para não dar a parte da herança do filho, ele permite, ele não só dá a parte da herança do filho, quanto permite que ele vá. Eu imagino o quanto doeu o coração deste pai, e cada pai que já viveu isso pode dizer, graças a Deus não é a minha realidade, não é o que o meu coração já possa testemunhar, mas é o que muitos pais já viveram. Né? Filhos que abandonam a casa, deixando o pai magoado, chateado, deixando o pai triste, machucado. E é o que acontece aqui, e basicamente é o que acontece também na nossa vida espiritual. Muitos de nós, filhos, deixamos também a casa do pai. Deixamos o pai. E quando deixamos a casa do pai, o que acontece? Nos olhos do pai, você saiu de debaixo da sombra, do cuidado, do sustento, da provisão.
E quando você sai de debaixo de todos esses abençoados cuidados do Pai, você está por conta. E quantas vezes estes filhos, hoje, você e eu hoje, também deixamos o Pai, deixamos a casa do Pai e vamos viver aquilo que nasceu em nosso coração e nós, de alguma forma, alimentamos essa sementinha e permitimos que ela crescesse, tomasse vulto e nos induzisse a sair de perto do Pai. E quando saímos de perto do Pai, nós levamos todas as riquezas que o Pai deixara para nós, sejam materiais, sejam morais, sociais ou espirituais. Saímos ricos da casa do Pai, saímos ricos de perto do Pai. Assim foi esse filho. Ele sai também rico de perto do Pai. Não só pela herança material que ele havia recebido, mas principalmente pelo conteúdo moral que ele tinha a despeito do Pai. Ele sai da casa, você conhece a história, ele vai para este mundo, como vai dizer o verso 13, ele vive de forma completamente irresponsável. O filho mais velho vai dizer que ele tinha gastado toda a riqueza do pai com prostitutas. Essa é a acusação do filho mais velho no final da história. E você entende que tudo isso ele vai se perdendo. A primeira coisa que ele perde é a sua riqueza. Aliás, a primeira coisa que ele perde é a sua moral, não é? O seu conteúdo moral, o seu conteúdo espiritual. Depois ele perde a sua riqueza. E chega ao ponto que você vai ver que ele já perde o seu amor próprio, ele perde a sua identidade, você vai vê-lo apacentando porcos, passando fome, querendo comer aquilo que os porcos comiam. Se era uma ocasião de fome, você pode imaginar que os porcos comiam, e era esse também o desejo desse filho, comer o que os porcos comiam. Essa saída causa uma dor muito grande no coração do pai. Alguém já disse que toda manhã aquele pai, ele ia para o mesmo caminho que o filho tinha saído, esperando que ele voltasse. Um certo dia, esse filho, já lá sem amor próprio, com a autoestima totalmente lá embaixo, ele olha para dentro de si mesmo, talvez uma luz que se acende no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. No momento em que essa luz é acesa, a narrativa do texto vai dizer: então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus, porque Deus sempre nos dá oportunidades de voltar para casa. Louvado seja Deus por suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E uma certa manhã, o pai talvez também lá no caminho, olhando e à distância, ele vê o vulto de um homem que está vindo em sua direção. Esse homem é o próprio filho. O pai o recebe de braços abertos. O pai manda dar-lhe um banho, trocar-lhe as vestes, colocar-lhe uma sandália nos pés, o anel, que ele não era um escravo, ele era um filho, o recebe, faz uma festa, você conhece a história, até que chega o filho mais velho. Ou seja, a dor do pai ela é atenuada com o retorno do filho mais novo. Aparentemente ela tinha sido interrompida, essa dor no coração do pai que todos os dias o acompanhava. Quando este filho volta, essa dor é interrompida, mas por muito pouco tempo. O filho estava trabalhando, mais velho, quando ele volta, ele vê toda aquela festa, ele chama um servo e pergunta o que está acontecendo. O servo vai dizer: ó, seu irmão mais novo voltou e seu pai ficou muito alegre e fez uma festa para ele. Esse filho mais velho, ele se ira. O verso 28 vai dizer: mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Você vê que ao mesmo tempo que uma dor é atenuada, outra dor é desenvolvida
envolvida no coração do pai. Ao mesmo tempo que o filho mais novo volta e interrompe essa dor, o filho mais velho, ele irrompe uma nova dor. Pai é pai. Esse pai, ele deixa a festa, onde estava o filho mais novo, para atender o filho mais velho. E aqui você percebe que o relacionamento entre irmãos é problemático. Você vê que se há valores distorcidos, esses valores são entre irmãos, não entre pai e filhos. Nesse contexto espiritual, evidentemente. Um sofrimento que era terrível é atenuado, mas de volta o pai é atacado por um outro filho. Ele vai atacar o pai. Ele vai atacar o filho, o irmão mais novo, mas também ele vai atacar o pai, porque foi o pai que fez a festa, foi o pai que o recebeu. Então o ataque dele é contra o pai, apesar de ele expor o conceito que ele tinha a respeito do irmão. E aí, meu querido, a questão que fica para nós é que a história ela está dizendo a respeito de você e de mim. A parte de punição, o pai entendeu que o filho já tinha cumprido o mais novo. O pai ele não recebe o filho como um pai punitivo. Ele entende que aquele filho já tinha sido punido pela própria vida, pela própria consequência, porque o filho que saiu não foi o mesmo que voltou. Nem de aparência e nem de conceitos. Mas acontece que o filho mais velho, ele vem, como você viu no verso 28, ele vem com um espírito punitivo. Ele vem exigindo do pai uma punição para aquele filho. E é mais ou menos o que acontece conosco. Para o contexto de Jesus, era por meio religioso, aqueles judeus, fariseus, que não aceitavam a graça de Deus na vida dos gentios, né, que executavam pecadores. Mas aqui é muito simples essa compreensão, meus irmãos. Como nós temos um espírito punitivo para com os nossos irmãos que caem em pecado. A grande verdade é, qual é a diferença do pecado dele com relação ao meu pecado? Às vezes o pecado dele se torna maior porque é exposto, se torna público. Mas o meu pecado, porque ele é meu e só Deus conhece, então eu imagino que ele é atenuado. Então eu julgo o meu irmão. Este pai, ele se envolve com este filho mais velho e vai dizer, olha, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Não há nada do que eu tenha que não seja teu. E louvado seja Deus, porque essa é uma realidade para nós também. E o apóstolo Paulo ele vai dizer isso, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Co-herdeiros do quê? Disso daqui, da terra, de casas, carros? Não, somos co-herdeiros dos céus. De toda essa realidade celestial, de tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Essa é a nossa herança. Então, meu querido irmão, quando nós pensamos nessa história toda, o que eu vejo? Eu vejo filhos com valores distorcidos, uns que são atraídos pelo mundo, que se envolvem em pecados, que se sujam, que se mancham, que se perdem tanto na moral, quanto na realidade social, espiritual, material por consequência. Mas o maior problema é o conceito espiritual e moral. Outros são os filhos que acham que estão em casa, que se acham perfeitinhos, certinhos, mas tem um espírito punitivo, onde não há graça, onde não há misericórdia, atributos que são de Deus. Atributos que são conferidos a nós também. Nós recebemos a graça e a misericórdia de Deus, mas muitas vezes não temos condições de compartilhá-la com os nossos próprios irmãos. Mas por fim, entra a figura do Pai. Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus, do capítulo 12, ele fala que o Pai, ele disciplina a todo que ele ama. E quando diz que Deus disciplina a todo que ele ama, até a disciplina de Deus, ela é com base em amor. Eu sei que Deus até pode nos chamar para casa por conta de pecados, por conta de mau testemunho, por conta de não
vivermos segundo a vontade de Deus, entre as disciplinas de Deus está a morte. Mas até isso Deus faz por amor. Que Deus é justo? Deus é justo, meu querido irmão. Que quando você, como filho mais novo, abandona o pai, você vai pagar por isso? Você vai pagar por isso. É aquela frase tão conhecida, né, que sempre gosto de mencionar. Você é livre para escolher, mas escravo das consequências. Você vai pagar pelos seus atos. Mas só que este filho, quando ele se humilha, filho mais novo, e volta para casa quebrantado, humilhado, não se entendendo sequer na condição de filho, mas pedindo que ele aceite-o como um trabalhador. Essa condição de quebrantamento é a mesma que está lá em Salmo 51, verso 17, é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. É onde a graça, a misericórdia de Deus atende. Então é quando eu começo a pensar que Deus é um ser tão maravilhoso, que independente de qual dos filhos você se identifique, o pai continua o mesmo. O pai que recebe o filho mais novo, o pai que sai de uma festa para atender o filho mais velho. O pai é um pai de misericórdia, tanto para com um quanto para com o outro. A misericórdia de Deus tanto atende a você quanto atende a mim. Então eu fico pensando neste pai, eu volto para pensar no pai. Que pai é tão amoroso quanto o nosso Pai Celestial? Aquele que o ofendemos quase que todos os dias. Mas por amor, todos os dias, ele nos recebe novamente. O Pai que não nos abençoa somente nesta terra, aqui, com aquilo que é necessidades pessoais, materiais, fisiológicas, da nossa parte. Ele nos atende em todas essas coisas, como disse Jesus em Mateus capítulo 6, que Ele nos abençoa com o alimento, com a bebida e com as vestes. O que comemos, bebemos ou vestimos. É Ele quem nos dá. Ele se preocupa com isso. Mas a maior herança, a maior bênção deste Pai Celestial não é no que tange ao material, a esta vida aqui, porque isso aqui é muito pequeno, é muito curto. A maior bênção está naquilo que é espiritual, naquilo que é eterno. Eu sei que muitos de nós pais podemos até fazer o improvável, mas o impossível, só o Pai Celestial pode fazer. E o impossível já está pronto. A salvação eterna das nossas almas já está pronta. Meu querido, entendendo que não há um Deus, aliás, não há um Pai que nos ame com tanto amor quanto o nosso Pai Celestial. Não há um Pai que possa nos dar aquilo que é eterno, como o dá o nosso Pai Celestial. Não há um Pai que seja capaz de fazer o impossível, como o nosso Pai Celestial. Então eu volto a minha palavra para este Pai. Um Pai que nos ama incondicionalmente. Um Pai cujo perdão é mediante a graça. E conforme escreve Paulo aos Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que esse Pai não seja capaz de perdoar. Mas nós entendemos, sim, que o pecado, ele só é perdoado onde há arrependimento, onde há mudança. Caso contrário, não há perdão. Porque você não vai confessar um pecado sem arrependimento e alcançar o seu perdão. Você só alcança o seu perdão quando você se arrepende e confessa o seu pecado. É o que nós lemos na história do filho mais novo. Este volta para casa arrependido, quebrantado e encontra graça no Pai. O filho mais velho, ele é envolvido por um sentimento de ira, como está no verso 28, e ali dispõe um desacordo com o próprio pai, uma discussão com o próprio pai, onde ele aparentemente não se deixa convencer. O texto vai terminar dizendo que o filho mais novo, ele reviveu. Ele estava sem esperança,
ele foi salvo. Na versão King James, ele termina assim. Quanto ao filho mais velho, só termina um conselho do pai para ele. Tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Meu querido, que pai é esse? Que ama, que perdoa, independente da condição, do pecado, do erro do filho, quando há arrependimento. Ainda que Deus, ele nos disciplina, mas até a disciplina, como eu disse, é mediante o amor. Eu quero terminar esta mensagem, concluir esta mensagem com uma breve história e então aplicar isso para o nosso coração. Conta-se que, certa ocasião, uma filha estava sendo atacada por 2 cachorros, grandes cachorros. E então o pai ele se mete entre a filha e os cachorros. Ele pega essa filha no colo e consegue desvencilhar daqueles cachorros e entra para casa. E quando o dono dos cachorros encontra aquele pai já todo machucado, ferido pelos cachorros, ele vai pedir perdão para aquele pai. Ele faz uma pergunta para aquele pai e diz: o que te levou a enfrentar esses cachorros? E o pai da criança, ele disse simplesmente: o choro da minha filha. Meu querido, basta você chorar diante de Deus. E qualquer obstáculo, qualquer ser oponente vai ser enfrentado por Deus, esse Pai maravilhoso. Faça como aquela pequena filha. Reconheça a sua pequenez diante dos obstáculos que se opõem a você, dos inimigos que se apresentam. Clame ao Pai, chore, grite por Ele e tenha certeza que em pouco tempo você se verá envolvida nos braços de um Pai que ama e enfrenta todos os obstáculos. Que Deus te abençoe, meu querido. Que independente de que filho você se identifique aqui na história, o importante não são os filhos, o importante é o Pai. É o Pai. A Bíblia diz, Êxodo capítulo 20, honre a teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem. Esse âmbito aqui físico, nós que somos filhos, precisamos honrar nossos pais. Precisamos honrar. Esse mandamento ele vem com promessa, para que as coisas corram bem. Honre teu pai, honre tua mãe. Mas, sobretudo, honre com tua vida teu Pai Celestial. Honre o Pai Celestial. Com certeza, tudo te irá bem. Que neste dia dos pais, o nosso coração se volte em adoração ao nosso Pai Celestial. O legado que você e eu, que somos pais aqui, humanamente falando, podemos deixar para os nossos filhos, de qualquer âmbito que seja, sem dúvida o melhor é espiritual, mas nada alcança a eternidade. Mas tudo o que Deus tem a nos dar, tanto é abençoador aqui, quanto envolve a eternidade. Que este Deus seja de fato o seu Pai. A palavra de Deus diz em João, capítulo 1, verso 11, verso 12, veio para que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deixa eu te dizer, há um ditado comum que diz que todos são filhos de Deus. Não é o que a Bíblia, a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que aqueles que o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Antes de você receber Jesus como seu Salvador, você é criatura de Deus, assim como eu também. Filhos é só para aqueles que têm Jesus como Salvador pessoal na sua vida. E deixa eu te dizer algo mais, se Jesus é o teu Salvador, a tua vida demonstrará isso publicamente. Considere isso para o teu coração e que Deus nos abençoe.
encerrando o nosso culto. Louvado seja Deus pela oportunidade que tivemos de adorá-lo, de oferecer a Ele o nosso culto e também de considerarmos um pouco da palavra de Deus para os nossos corações. A nossa homenagem fica a você que é pai, que Deus te abençoe, que os teus olhos estejam sempre em Jesus e que teus filhos tenham de você este legado, de que Deus vale mais do que qualquer bem material. Que você, seus filhos, sua família sejam abençoados por Deus. Eu quero encerrar este culto com oração, agradecido a Deus por tudo que Deus tem feito, pela graça de Deus em nossas vidas, pelo sustento, pelos livramentos, pelo amor que esse Pai maravilhoso tem envolvido as nossas vidas, por sua graça, por sua misericórdia, pela capacidade de perdoar que esse Deus tem. Louvado seja Deus por isso, que isso possa envolver o teu coração, meu querido, que a sua identidade seja mais como pai do que com qualquer um daqueles dois filhos, que a sua identidade seja o reflexo de quem o pai é para você, porque que as pessoas veem nos filhos são semelhanças, né, com seus pais, que elas possam ver a semelhança de Deus na sua vida, meu querido, independente se você é pai, mãe, filho, na sua vida, que possam ver a semelhança desse Pai Celestial. Que Deus assim nos abençoe. Nós estaremos também orando, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram entregues, né, ao Senhor. Louvado seja Deus por você que tem se mantido fiel, e eu tenho certeza que Deus tem sido fiel com você também. E se você não está sendo fiel nessa administração, reconsidere, porque você está deixando de ser abençoado por Deus por ser infiel nessa administração. Então reconsidere isso com Deus, evidentemente, né? E depois que o Senhor te conduza numa administração em que você seja abençoado. Deus não precisa, né, dos nossos recursos, mas nós precisamos da bênção de Deus. Então seja fiel a Deus, porque Deus vai com certeza te abençoar. Oremos também para os nossos enfermos, oremos pela nossa igreja, pelas nossas famílias, oremos sempre pela nossa nação, para que Deus cure esta nação, mas que isso parta também da igreja que ora, que busca a esse Deus maravilhoso. Feche seus olhos, olha Deus comigo. Meu querido e bom Deus, a Ti eu quero oferecer a nossa adoração, a nossa gratidão. Pai, nós Te reconhecemos como um Pai que ama, um Pai que cuida, um Pai que zela, um Pai que provê, um Pai que está atento às nossas necessidades, daquelas que nós entendemos ser grandes e daquelas que nós nem sequer pedimos a Ti ajuda, mas em tudo o Senhor está cuidando de nós. Tu és aquele Deus que, enquanto nós dormimos, o Senhor está cuidando de nós, e durante o dia o Senhor está conosco também. Obrigado, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pelas oportunidades que cada dia o Senhor nos dá de sentirmos o Senhor. Obrigado, Deus, nosso Pai, pelos momentos de socorro, de conforto, quando muitas vezes prostrados, chorando, sentimos os Teus braços nos acolhendo, nos aconchegando, transmitindo amor. Obrigado, Pai, por esses momentos tão especiais com o Senhor. Tu és maravilhoso e nós Te adoramos. Pai, que haja prazer também da Tua parte para conosco, que possamos refletir a semelhança do Senhor, os Teus atributos, que assim como somos amados, possamos amar, como somos perdoados, possamos perdoar, como somos restaurados, possamos restaurar, como somos, ó Deus, também recebidos de volta, possamos receber. Que a semelhança do Senhor seja vista em nós, a partir dos nossos atos. A Ti a honra, a Ti a glória, ó Deus. Queremos Te honrar como nosso Pai, não pelas bênçãos que recebemos de Ti, mas pelo que Tu és. Sobretudo pelo que Tu és. Tu és merecedor de adoração. E Pai querido, Pai amado,
nós, como filhos, nos voltamos para o Senhor e declaramos o nosso amor por Ti. Deus, obrigado também pelos irmãos que foram fiéis na sua administração, consagrando, entregando seus dízimos, suas ofertas. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem abençoado e continuará abençoando. Que esses recursos, ó Deus, sejam para honrar ao Senhor, abençoar, ó Deus, a Tua obra aqui na terra, seja em missões, seja em projetos missionários, seja na nossa igreja, que seja para honrar o nome bendito do Senhor. Abençoe, Deus, a cada um dos que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão entristecidos. Tenha misericórdia, Deus, dos filhos que se foram. Que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia para trazê-los de volta para Ti. Abençoe, Deus, em nome de Jesus, a cada pai, todos os pais. Que sobretudo os nossos olhos estejam em Ti. Que o nosso maior legado, a nossa maior herança, seja, ó Deus, esta de confiar no Senhor, um exemplo de dependência e amor ao Senhor. Que assim o Senhor abençoe a cada pai, aqueles que sofrem, aqueles que vivem, ó Deus, suas tribulações, conforte os seus corações, aproxima-os de Ti, para que assim também, ó Deus, possam se agradar no Senhor e do Senhor receber o sustento, o conforto, a força para continuar caminhando. Que seja assim para a Tua honra e para a Tua glória. Abençoa-nos, ó Deus, a todos nós, para que possamos ter uma semana debaixo da Tua graça. E que o amor do nosso grande Deus, nosso Pai amoroso, que a graça de Jesus, o nosso Salvador, que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido. Tenha uma semana muito abençoada por Deus. This is amazing grace. This is unfair.